Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A hoje, dia 9 de setembro de 2025, nós vamos fazer uma reflexão em torno da obra Crônicas de Além Túmulo, pelo irmão Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 5 desta obra, Humberto de Campos ele vai ter a oportunidade de ver e conversar com um espírito que, em uma de suas romagens terrenas, foi uma personalidade que, até nos dias atuais, traz muitos questionamentos, em especial a nós, que estamos estudando o livro sagrado, que é Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus. Mencionado dentro do texto bíblico, pois que o mesmo, como todos sabem, ele realizou o autoextermínio do seu corpo naquela existência. Mas a Bíblia, de forma geral, pois que ele é o mais conhecido, traz outros casos de suicídio também. E muitos desconhecem. Como, por exemplo, o do rei Saul, primeiro rei de Israel. Nós temos também o suicídio de Aitofel, que era um dos conselheiros do rei Davi. Temos mais outros suicídios. Ao todo, os estudiosos colocam 6 suicídios na Bíblia. O mais conhecido é o de Judas, por estar no Novo Testamento, e os outros todos no Velho Testamento. O Saul no livro de Samuel, o Aitofel no livro de Reis. Há um parênteses aqui que eu gostaria de dizer, que alguns consideram Sansão um suicida. Está no livro de Juízes, pois que, quando ele está aprisionado entre os filisteus, através da sua força, acorrentado entre 2 colunas, ele diz, segundo o relato bíblico, que iria derrubar todo aquele espaço em que se encontravam, matando a todos e a si mesmo. E assim ele o fez. Bom, um ato de suicídio. Não somente assassinou, como também estava no meio. Mas nós gostaríamos, primeiramente, de trazer aqui alguns dados interessantes acerca do suicídio, em especial no Brasil. O suicídio apresenta-se atualmente como grave questão de saúde pública. Segundo registros da Organização Mundial da Saúde, o suicídio vitimiza aproximadamente 800 mil pessoas por ano. Esses dados catalogados pela Organização Mundial de Saúde são dados que foram coletados. Podemos afirmar que o número é muito maior do que isso, pois que muitos casos não são registrados como suicídio. Estamos falando do suicídio direto. Nós não estamos entrando aqui na estatística o suicídio indireto, involuntário. Então, nós vamos observar que o caso é muito mais amplo do que nós possamos imaginar. O Brasil, segundo os dados, é o 8º país em número absoluto de suicídios.
Esses números eles sempre estão oscilando, né? Registrando em média 11 mil casos por ano. Isso equivale a 31 mortes por dia, sendo que os homens, eles, em relação às mulheres, cometem mais suicídio. É uma proporção de 4 homens para 1 mulher, segundo os registros. Esses números podem ser ainda mais alarmantes quando se considera, conforme está colocado aqui, a subnotificação dos casos de óbito. Então, o número pode ser muito maior. O número de casos de suicídio encontra-se camuflado entre registros de homicídios, acidentes e outras causas de morte. Então, pode acontecer que houve um acidente, mas a pessoa que provocou o acidente não se sabe. O que aconteceu anteriormente? Se ela realmente foi um descuido, uma invigilância, uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ou se de fato ela queria realmente se matar. De qualquer forma, os registros oficiais disponíveis já permitem afirmar a gravidade desse fenômeno que transcende a categoria de tragédia pessoal, configurando-se como um sério problema de saúde pública, especialmente em função da intensidade da dor, dos anos potenciais de vida que são perdidas e do caráter epidêmico. Então, a Organização Mundial da Saúde já está considerando o suicídio como uma epidemia. Em algumas nações, somando de forma geral uma pandemia. Comportamentos suicidas não fatais se classificam desde a ideação suicida, os diferentes níveis de pensamento que fomentam o suicídio, acompanhados de planejamento ou não, até a consumação do ato. Então, a Organização Mundial tem atenção para que nós possamos estarmos atentos, em especial nas nossas relações, quando algum coração, algum conhecido, algum familiar está passando por uma situação complicada a nível emocional, a nível físico. Nós somos seres humanos, trazemos as nossas fragilidades. Ainda somos imperfeitos. Daí o cuidado que devemos ter uns para com os outros. Pois pode acontecer que dentro do próprio lar, de acordo com a atitude que um familiar esteja mostrando, ele pode cometer o suicídio. Então está circulando pelas redes sociais, como todos os anos circulam, o porquê do Setembro Amarelo, que foi justamente o caso de um jovem norte-americano que ninguém pensava-se que ele tiraria a própria vida. Cursava a faculdade, uma família, entre aspas, bem harmonizada, pai, mãe, vários amigos, tinha até um carro amarelo. E de repente, ele deixa uma carta dizendo aos pais para que eles não se sentissem culpados, mas, no entanto,
ele extermina a própria existência. Então são casos como esse que levam a nós termos uma atenção com entes queridos dentro do próprio lar, quando observamos que alguma coisa não está do jeito que teria que estar. Estarmos atentos. E hoje, apesar da globalização e da tecnologia ter quebrado as barreiras, as fronteiras do mundo, nunca se viu tantas fronteiras, tantas barreiras, tantos muros erigidos dentro dos próprios lares. Às vezes, você está no seu lar, com a sua família, e você fica dias sem ver um elemento do lar. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Devido à questão de horários, até mesmo de trabalho. É algo que nós devemos pensar. E Humberto de Campos, no período da Paixão de Cristo, onde este momento é celebrado pelo cristianismo, em especial a Igreja Católica, rememorando os passos que antecederam a crucificação do Cristo, Judas Iscariotes é um personagem que adentra justamente essa celebração, vamos dizer assim. E confesso que quando criança, eu ainda sou criança, né? Eu participei de muitas queimas de Judas em praça pública, na porta de igreja. Mas foram muitos, todos os anos. Porque depois a queima do Judas, e está aí um detalhe. Por que queimar o Judas? Sem contar que antes de queimar o Judas, eu era criança, eu era menino, eu tinha 6 para 7 anos. Eu e meus primos gostávamos dessa algazarra. Para nós, crianças, é uma festa. Para a gente entender que após o culto, a missa, eu não prestava atenção, claro, né? Não tinha interesse nenhum. Criança, inquieto, ficava doido para acabar logo, para nós concentrarmos na porta da igreja, na praça, onde, além das festividades, das comemorações, mais à noite tinha um teatro, rememorando as cenas, as passagens do Cristo. Nós pegávamos o Judas, eu ia acompanhando, certo? Eu ia junto com a multidão. Criança, com um pauzinho na mão. Porque antes de levantar Judas e amarrá-lo para queimá-lo, e era queimado realmente, nós batíamos nele com pau. E eu, todo, ia lá e tá no Judas. 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade. Fazia isso. E meus pais deixavam, porque era a forma de se celebrar a paixão do Cristo. À noite tinha lá os teatros, depois da missa, aquelas encenações todas. Eu estou trazendo esse detalhe para nós percebermos como que a nossa cultura é equivocada, é deficitária. E achamos tudo normal, porque normal. Uma criança de 6, 7 anos, junto com várias crianças da mesma idade, maiores, participando de um ato desse. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque até hoje, a figura de Judas
ela traz para nós uma reflexão importante. Ele foi um dos apóstolos de Jesus. E se nós somos cristãos de fato, seguidores do Mestre, deveríamos ao menos pensarmos como Jesus trataria Judas. E nós não pensamos? Pelo contrário, nós destoamos das narrativas bíblicas, pois que quando Judas se aproxima de Cristo no Jardim das Oliveiras, junto com a guarda, narra os evangelistas que ele havia combinado que, ao aproximar do Cristo, ele lhe daria um beijo na face, para que a guarda identificasse quem era o Cristo. E Jesus, quando o vê, e ele frente a frente com Cristo, a pergunta: a que viestes, amigo? Ele não chama ele de servo, nem de apóstolo. Ele o chama de a que viestes, amigo? E Judas lhe dá um beijo. Aí tem toda aquela confusão, os guardas já partem para cima, alguns dos apóstolos tentam reagir, Pedro desembainha, não é uma espada, porque as pessoas vão imaginar que é uma espada de um guerreiro. Não, Pedro era pescador. E, obviamente, como pescador, deveria trazer uma espécie de punhalzinho, uma faquinha, pois que na pesca fazia a limpeza dos peixes para levar ao mercado e vender. Então era comum os pescadores, à época, usarem uma espécie de punhalzinho e faquinha, que é um dos materiais de trabalho. E naquele momento, ele se serviu e corta a orelha de um dos soldados. Jesus, ele não reage conforme os apóstolos reagiram. Ele vai agir. Ele pede a Pedro para se afastar, para guardar aquele objeto, e ficou a célebre frase: embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso está registrado no Evangelho de João. E o nome do soldado era Malco. E ele ficou apavorado, porque a orelha caída no chão, sangrando. Jesus abaixa calmamente, pega a orelha, coloca no lugar. Estende os braços e deixa se levar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. E essas passagens perpassam pela humanidade já há 2000 anos. E nós ainda nos equivocamos na interpretação, pois que ficamos mais presos à traição de Judas, o recebimento do mesmo de 30 moedas numa confabulação política entre os sacerdotes e doutores da lei do Templo de Jerusalém. Ficamos mais presos ao suicídio de Judas, condenando até nos dias atuais, e esquecemos da reação dos apóstolos
e da ação do Cristo, ensinando-nos como mantermos equilibrados, serenos em todas as situações. Difícil, né? Em todas as situações. Pois que, para que nós consigamos atingir esse nível, nós necessitamos ter um domínio de nós mesmos. Um domínio emocional, que ainda nós não o temos. Mas não temos mesmo. E Jesus está nos ensinando isso. E Humberto de Campos, ele vai excursionar neste período que o cristianismo, eu não vou dizer comemorar nem celebrar, esse momento em que Jesus, como ato final, será crucificado, ele teve a oportunidade de ir a Jerusalém, em espírito, desencarnado, com certeza com uma caravana de amigos. E ao chegar em Jerusalém, ele vai descrever a paisagem daquilo que ele estava vendo, tanto no aspecto físico quanto espiritual. Está no capítulo 5 da obra Crônicas de Além Túmulo, pelo espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele vai iniciar dessa forma: silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço de paixão que as épocas guardarão para sempre. E em meio a todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Cédron silencioso, um rio. Como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das vistas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites, que vi Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Nós precisamos estar muito atentos na forma como ele vai trazendo para nós a lição, na colocação de suas palavras, pois que elas trazem um sentido daquilo que o autor está querendo nos chamar a atenção. Jerusalém vivendo a sua eternidade de maldições. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, pois que está tudo registrado. Tudo está registrado. E nós, diante desses registros, se nós tivermos vivenciados, aí que está registrado na nossa intimidade também. Buscando uma relação íntima com a cidade dos profetas, eu procurava observar o passado vivo dos lugares santos. Parece
que as mãos iconoclastas de Tito por ali passaram como executoras de um decreto irrevogável. Por toda parte ainda persiste um sopro de destruição, de desgraça. E aí, olha que coisa interessante ele vai colocar. Legiões de duendes. Duendes. O que é um duende? Eu fiz a pergunta, gente, então você responder. O que é um duende? É espírito, não é espírito? Ele coloca legiões de duendes embuçados nas suas vestimentas antigas, percorrem as ruínas sagradas e no meio das fatalidades que pesam sobre o império, o empório. Empório, todos sabem, é um mercado, um armazém morto dos judeus. Isto é, ele estava relatando que a cidade, diante daquele comércio, daquela vivacidade ao tempo de Cristo, está desolada. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto espiritual. Estamos no ano de 1935. Quando ele teve a oportunidade de ir até lá. 1935. Ainda não havia estourado a Segunda Guerra Mundial, pois que a Segunda Guerra Mundial tem o seu início no ano de 1939. Setembro de 1939. Quando a Alemanha invade a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial, que perdurou até o ano de 1945. E no meio das fatalidades que pesam sobre o empório, aquele comércio vivo da cidade, morto dos judeus, que agora está como que um cemitério. Não ouvem os homens, os gemidos da humanidade visível. O que ele está relatando? Que ele estava vendo o trânsito dos homens encarnados e aos seus olhos, que óbvio ele não quis narrar com detalhes, a parte invisível, os desencarnados. Dentre eles, essas legiões de duendes. O André Luiz, na obra Nosso Lar, ele vai me chamar a atenção por um episódio interessante, é que quando ele mentaliza a Narcisa, uma das servidoras da cidade do Nosso Lar, uma enfermeira, ela se aproxima dele, você me chamou, eu tomo um susto. Ele ficou 20 minutos pensando na Narcisa, fazendo prece e tal, ela captou seu pensamento, de repente ela aparece à frente dele, ele até toma um sonho. Você não pensou em mim? Você me chamou? Estou aqui. O que está acontecendo? Aí ele relata a questão lá do marido da sua ex-mulher para ajudá-lo, auxiliá-lo. Ela diz assim, vamos à natureza. E eles vão. Ao se aproximar, estão na cidade do Rio de Janeiro, poderia ser a mata, né, uma parte da Mata Atlântica, né? De repente, alguns seres se aproximam. Ela se comunica com eles, e eles vão, adentram a mata, passado algum tempo, trazem uma espécie de pasta. Eles pegam, vão e fazem uma compressa no corpo perespiritual do irmão encarnado,
que estava com uma tuberculose muito acentuada, e o médico havia falado para a ex-mulher dele, né, que ele não passaria daquela noite ou não teria muito tempo. Aí o André Luiz registra para Narcisa a seguinte questão: quem são esses seres? Porque ele não sabe dizer se são espíritos ou não, ou se são animais, não sabe. Está lá na obra Nosso Lar. Acho eu que essa parte, nós precisamos confirmar depois, foi suprimida das obras atuais. Quem tem a obra Nosso Lar de datas mais antigas, verão. E podem confirmar isso. Nas atuais, essa parte foi suprimida. Bom, mas não vamos entrar nesse detalhe. E Humberto de Campos chama a atenção. Aí, ao longe, em um lugar sagrado onde Jesus esteve com os apóstolos, ele divisa um homem sentado numa pedra. E olha o que ele diz. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Ele foi envolvido pelo magnetismo daquele homem. Mas de uma forma que trouxe ao seu coração um conforto, uma paz. Aí o Espírito estava do lado dele, sabe quem é esse aí? Ele olhou e disse, não, é Judas. Aí ele olhou, deve ter olhado para o Espírito. Quem? Judas. Judas, o apóstolo do Cristo? Obviamente passou pelo pensamento dele. O que o traiu? É claro que não vai narrar isso. Mas passa pelos pensamentos. Porque foi como a história trouxe para nós as informações, o traidor. Ele olhou de novo, olhou para ele. É Judas mesmo? É. E aí, o irmão vai responder para ele. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram. Então, vejam bem que detalhe importante. Ali, ele estava vendo Judas no corpo perespiritual, em que ele, na personalidade de Judas, passou entre nós no plano físico. Isto é, o espírito de Judas, após aquela existência, vivenciou inúmeras etapas reencarnatórias, expiações dolorosas, e alcançou um progresso, a tal ponto que Humberto de Campos, ao divisar aquele homem, não passou pela cabeça dele que fosse Judas. Ele sentiu uma emoção diferente. Uma irradiação cativante, como ele coloca. E o amigo espiritual, que com certeza já o conhecia, pois que se Humberto de Campos estava indo pela primeira vez, participando dessa excursão, dessa caravana, ele foi lá. Ele não aguentou de curiosidade, ele foi lá. Mas o detalhe que o irmão traz, os espíritos apreciam, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, isto é, entraram em queda. Sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos, então,
mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário para o futuro. Olha que ensinamento. O objetivo de voltar atrás no passado é trazer à tona aqueles pontos chaves de erros, de acertos, para que nós possamos edificar a nossa moral dentro da lei de Deus. E não ficarmos escravizados em pontos de remorsos e arrependimentos que possam nos paralisar. Então, obviamente que Judas, por um período, entrou num processo de remorso, de arrependimento. Mas, à medida que ele foi vivenciando experiências e etapas, em nome do Cristo, diga-se de passagem, ele então se liberta daquela escravização que o manteve por um bom período. Nós estamos falando do espírito. Aqui, naquele momento, ele se coloca naquela personalidade a tal ponto que seu pensamento plasma no seu corpo perispiritual como ele era. E com a vestimenta, tudo certinho, à época. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. Ainda nos dias atuais, ele está refletindo. Já alcançou um progresso que nenhum de nós aqui nem sequer temos condições de mensurar. Aquela figura daquele homem me envolveu. E, diz Humberto, como ainda estou preso, né, ao homem comum, cheio de curiosidades, me aproximei. Eu também me aproximaria. Eu faria exatamente do jeito que ele fez. Ia perder essa oportunidade de conversar com um apóstolo do Cristo? O Senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes. Este não é o sobrenome dele. É a cidade onde ele nasceu. De todos os apóstolos, era o único que não nasceu na região da Galileia. O único. Emmanuel, em diversas lições acerca de Judas, vai trazer para nós que ele destoava mentalmente e emocionalmente dos 11. Nós temos inúmeros registros acerca de Judas entre os nossos irmãos espirituais, em especial através de Francisco Cândido Xavier, do próprio Divaldo Pereira Franco. E todos eles narram que Judas trazia o espírito inquieto, angustiado. Um temperamento que vivia de forma imediatista, pensando no aqui e no agora. Vários registros, em diversos livros. Uma característica da personalidade de Judas: inquietude, ansiedade, ao mesmo tempo misturado com melancolia, que hoje apresenta-se
um quadro diferente. Temos a depressão. Sim, sou eu, Judas. Respondeu, aí ele vai colocar, aquele homem, pois que, quando ele se aproximou, ele viu que no rosto dele havia uma tristeza. Apesar da irradiação magnética de conforto que Humberto de Campos sentiu. E ele enxugou uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Aí Humberto de Campos lhe pergunta: é verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Que pergunta, hein? Ele faz a pergunta e vejam bem. Porque se nós pegarmos os textos bíblicos e compararmos os 4 evangelhos, nós vamos observar. Resposta: em parte. E ele deve ter comentado muitas outras coisas que Humberto de Campos e a espiritualidade não permitiu que fosse colocado no livro. Porque ele coloca em parte e aqueles 3 pontinhos. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Então, ele está indo muito mais além daquilo que foi registrado. Por que o que foi registrado? Que ele chegou para o Sinédrio, combinou com os sacerdotes, os doutores da lei, para entregar Jesus. E no texto bíblico, Jesus sabia de tudo. Bom, todo mundo conhece, né? Bíblia Sagrada. Essa é de João Ferreira de Almeida. No Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 27, versículos iniciais, está assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Então, o que está sendo registrado aqui? Que Judas já havia entregue, Jesus foi levado, houve então a condenação e Jesus seria crucificado. Observando todos esses acontecimentos, Judas então procura aqueles ao qual lhe pagaram. E ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Errei, traindo sangue inocente. Agora, por que ele errou? Por que ele, neste momento, dentro do registro, está colocada a palavra traição? Se nós formos lá em João, capítulo 13, há um dos momentos mais bonitos da passagem de Jesus entre nós,
e que foi alvo até de obras de artes, inclusive aqui no cantinho nós temos um quadro ali embaixo, que é a Santa Ceia, obra essa de Leonardo da Vinci. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo João, ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus, próximo a Jesus. Então Simão Pedro faz um sinal para ele. Pergunta para o mestre. Por quê? Pergunta para o mestre. Porque no versículo 21 do capítulo 13 está assim: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Está Jesus com os 12. E ele olha para os 12, em verdade, eu estou dizendo a vocês que um de vocês vão me trair. Aí esse cara olhando para o outro, né? Como João estava mais próximo, Pedro faz um sinal para o João e pergunta para ele. E inclinando ele sobre o peito de Jesus, diz: Senhor, quem é? Olha o que Jesus vai falar. É aquele a quem eu der o bocado molhado. Isto é, um pedaço de pão molhado. Ele partiu o pão, mergulhou no vinho, e aqui vai um detalhe. Quando o texto traz a palavra vinho, o que é que nós imaginamos? O vinho alcoólico. Só que os tradutores, eles se equivocam em determinados sentidos de palavras. O vinho ficou sendo para nós como o vinho alcoolizado. E não era. No Velho Testamento, a palavra traduzida por vinho traz 3 tipos de vinhos diferentes. O alcoolizado, realmente, mais fermentado. O que não era tão fermentado era um pouquinho só, e o que era apenas o suco. E era o que eles estavam tomando. Mas aí se traduz de um idioma para outro, dando sentido ao que nós entendemos na atualidade. Então não é o vinho alcoolizado. Era o suco realmente da uva, sem chegar ao nível alcoólico. Como hoje há sucos integrais de uva. E molhando, estendeu a mão e deu a Judas. O que Judas fez? Comeu o pão. Se você estivesse assentado com Jesus e fosse um dos apóstolos, e Jesus molhasse o pão e lhe entregasse para que você pudesse ingeri-lo, você o faria? O que vocês fariam? Hã? Aí eu não faria. Bom, você está com Jesus. Ele molha o pão. Entrega para Judas. Judas vai lá e vaca. E come. Você comeria também o pão como Judas comeu? Sim? Vindo de Jesus, não é mesmo? Só que Jesus fez uma pegadinha.
na palavra atual. Por quê? Nós estamos em qual período deste momento? Que vai anteceder a prisão, a condenação e um julgamento para a crucificação. Da Páscoa. E no período da Páscoa, durante 7 dias, os pães eram ázimos, isto é, pães sem fermentos. Nenhum judeu poderia ter fermento dentro de casa. Não podia ter fermento dentro da casa. Era uma cultura. Se um judeu tivesse fermento dentro de casa, ele estaria pecando e teria que passar por um processo ritual de purificação dentro do templo. Os pães eram sem fermentos. Judas era judeu. Os apóstolos eram judeus. Não se podia comer pão fermentado. Se comesse, tornava-se impuro, diante da interpretação deles. Quando Jesus... Ele não poderia ter entregado o pão direto para Judas? Poderia. Por que ele molha o pão? Porque quando você molha o pão, especialmente num suco de uva, o pão começa a entrar em fermentação. Ele não poderia ingerir. E ele ingeriu. Como nós também o faríamos. Sabe por quê? Devido à nossa ignorância diante das leis. Por isso que nós entramos em quedas. O que Jesus está mostrando? Que eles, sendo judeus, e diante da tradição pelos quais estavam vindo séculos a séculos, todo judeu sabia que não poderia comer no período da Páscoa um pão embebedado num vinho, pois que iniciava-se o processo de fermentação. E não poderia ingeri-lo nesse processo. É um ritual deles. Mas era levado à risca por eles. A tal ponto que estamos estudando aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das passagens onde foi questionado a Cristo por que os apóstolos não lavavam as mãos antes de ingerir os alimentos, descumprindo com a lei. O que Jesus responde a eles? E por que vós descumprem o mandamento de Deus? E aí Jesus traz um dos 10 mandamentos: honrar pai e mãe. E por que vós, judeus, descumprem com o mandamento de Deus? Aí, nesse momento, pela invigilância de Judas, devido justamente ele estar desfocado entre os 11, narra o texto no versículo 27 do capítulo 13 de João. E, após o bocado, ele comeu, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? O que fazes? Mas peraí, mas o que fazes? Já vinha manipulando, programando, planejando há um bom tempo. O que fazes? Faze-o sem depressa. Narra o texto, no versículo 27 do capítulo 13 do Evangelho de João. E aí o resto nós já sabemos. É apenas um detalhe para que nós possamos entender. Então, se Jesus
se você tiver a oportunidade de estar com Jesus, em um momento em que será preservado a tradição, e ele fizer isso com você e lhe entregar, não comam. Eles sabiam. Mas Judas estava tão assim, fora de si, que ele pegou e comeu. E quando ele comeu, todos os apóstolos olharam um para o outro. Porque não poderia comer. O que significa isso? Invigilância. Nós cometemos invigilância. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Ah, Adriano, mas isso era uma regra. Era uma norma. Era uma lei. Humana. Humana, diga-se de passagem. Mas Jesus ensinou-nos a cumprirmos com as leis humanas. Com qual objetivo? Trabalhar a autodisciplina. Nós descumprimos regras. Quando ele chega próximo a João, o Batista, e João fala, espera aí, sou eu que tenho que ser batizado e tu vens a mim? E o que ele diz a João Batista? Deixe que por ora cumpramos com a lei humana, com a lei dos homens. Ele exemplificou. Para que nós possamos ascender o progresso, temos que saber termos disciplina. E regra, lei, está no momento de promover em nós essa disciplina. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, além dos seus interesses individuais na questão, então ele está trazendo que não eram somente os sacerdotes e os doutores da lei. Ele está envolvendo aqui Pilatos e Herodes. Obviamente que no momento em que ele busca o sacerdócio e os doutores, ele não pensava, nem imaginava isso. Ele teve acesso, já desencarnado, já num estágio bem já adiantado. Quando ele pôde penetrar profundamente, estudando a si mesmo, em especial aquele período que ele vivenciou na Terra, como apóstolo de Jesus, fazendo um encadeamento de todas as peças da existência dele, antes de Judas e após Judas. Um quebra-cabeça. Tinham ainda a seu cargo salvaguardar interesses do Estado romano, empenhando em satisfazer aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas duas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. E eu, um dos apaixonados pelos ideais de libertação do povo. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina, Que doutrina? A de Jesus? Não. Doutrinas que à época vigorava entre eles, judeus, para como se libertar do jugo de Roma. Haviam várias seitas,
Como, por exemplo, um dos apóstolos também era como Simão, o zelota, um zelote. O que vem a ser dizendo? É só estudar e pesquisar. Eram seitas que criavam rebeliões para minar e buscar aderência a fim de combater o Império Romano. E também o sacerdócio, dentro de políticas nefastas e nefandas. Ele estava no meio disso. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Então vejam bem o pensamento dele. Ele narrando para Humberto de Campos. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Isto é, sou espírito, não sou matéria. Então Jesus vem nos ensinar a buscar o que? O reino de Deus, e não nos vincularmos e atrelarmos e escravizarmos à materialidade. E ele, Judas, destoava disso, pois seu vínculo era o poder, a riqueza. Planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário. Eu arranjaria os colaboradores para uma obra vasta e enérgica, entregando, pois, o mestre a Caiafas. Não fala Caifás, é Caifás. Não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e ralado de remorsos. Esse é o problema, remorso. Entrou no remorso, vai entrar num círculo diferente do arrependimento. Tá vendo? Como assim? Tem diferença, remorso? Tem. Mas não vamos entrar nesse campo agora, não. Vou trazer duas situações. Judas entrou no remorso. Pedro entrou no arrependimento. O remorso nos mantém ainda cativos, presos à situação. O arrependimento faz com que nos impulsione a sair daquela situação e buscar uma resposta a fim de podermos caminhar. Foi o que Pedro fez. Presumir que o suicídio, ideia materialista, era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Ideia materialista. Pois que, saindo do corpo pelas portas do suicídio, o que ele esperava encontrar depois? Se Jesus, durante um período, aconchegando ele e Judas em seu coração, ministrando ensinamentos, exemplificando, as próprias conversas dele, Judas, com os apóstolos, como por exemplo, no livro Boa Nova, capítulo 24, a ilusão do discípulo. Judas conversando com Tiago, e Tiago chamando Judas, não penses dessa forma, não vá por este caminho. Está aí a sugestão, livro Boa Nova, capítulo 24. E o que ele fez? Planejou, viu que tudo aquilo que ele planejou foi por água abaixo, e a única porta de saída que encontrou para se redimir aos olhos do Cristo foi o extermínio do corpo, o suicídio.
um ato de covardia. Apesar de muitas pessoas falarem que foi coragem. Por quê? Seria muito mais corajoso a ele enfrentar todos os conflitos que adviria do seu ato em relação ao Cristo no colégio apostolar. Seria digno para ele. Aí sim, ele alcançaria um patamar. Foi o que Paulo fez. Porque Paulo, como Saulo, ele perseguiu e ele assassinou cristãos. Assassinou. Quando ele se converte, num ato de humildade, ele procura a casa do caminho. Pedro, João, Filipe, Tiago, reunidos, bate a porta. Vai ver quem é. Um dos colaboradores da casa do caminho foi lá. Não conhecia, voltou. Quem é? Tem um homem na porta. Ele diz que vocês o conhecem, mas não sabe se vocês irão recebê-lo. Quem? Ele diz que é Paulo de Tarso, o antigo Saulo. Os apóstolos não receberam ele. Aí ficou, um defendendo, deixa ele entrar, outro não, outro não, outro não. Pedro tomou a decisão. Vai lá e diga a ele que nós o procuraremos. Aí ele foi. Mas se ele questionar qualquer coisa, se ele realmente diz agora que estar com Cristo, saberá esperar. Foi a resposta que Pedro deu. Para o colaborador. Ele não falou isso com Paulo. Quando ele chegou lá, os apóstolos mandaram lhe dizer, Paulo, que eles vão procurar você. No momento, eles não poderão te receber agora. Paulo entendeu. Dentro da sua coragem, passou por cima de todos os conflitos e difamações e deu uma guinada de 360 graus em sua vida. Judas não conseguiu. E chegou a salvar-se pelo arrependimento, pelo remorso. O Humberto de Campos, ele trai. Porque ele estava tão assim impressionado que a pergunta, chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não consegui. E aí ele coloca o remorso, aí mais uma vez o apóstolo coloca o remorso, não foi arrependimento, é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Mas ainda ele passaria por difíceis situações. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial em que, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia, da ferocidade e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias
que me auditavam com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, no século XV, há 500 anos atrás. E até hoje, após ter vencido, ele retoma a vinda ao plano físico, naquela personalidade, para pensar, meditar e aprofundar em si mesmo, com o objetivo de edificar e continuar crescendo para Deus. E hoje está meditando nos dias que se foram? Continua Humberto. Sim, estou recapitulando os fatos, como se passaram. Judas vai dizer: vejo ainda na cruz, entregando a Deus seu destino, sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Ele está dizendo que ele sim fez o que fez, mas e os outros que o abandonaram? Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Porém, eu estou saciado de justiça. Bem-aventurados os que buscam a justiça, porque serão saciados pela justiça divina. É uma das bem-aventuranças do Cristo, que ele conquistou. Porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele continua criminosamente sendo vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Judas se afasta, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Cédron, o rio, rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Então Judas, ele terminou suas existências na Europa do século XV. Muitos estudiosos vão entrelaçar essa colocação dele a Humberto de Campos, dizendo que ele foi a personalidade de Joana d'Arc. E eu penso que foi. Por quê? Como eu disse no início, como criança, nós não enforcávamos Judas. Nós queimávamos o Judas. Por quê? Por que queimávamos o Judas? Se Mateus, no capítulo 27, versículo 5, vai dizer para nós: vou voltar. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. E ele,
atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então o registro é que ele se enforcou. Por que nós queimamos o Judas até hoje? E aqui no livro, relatado por Humberto de Campos, ele colocou que ele venceu suas reencarnações dolorosas na Europa do século XV numa fogueira inquisitorial. Então, os historiadores associam, e eu penso que isso é realmente uma realidade. O suicídio não é porta de saída. O suicídio é nem uma porta. É uma vala que nos leva a um abismo. Mas, Delano, e se eu entrar nessa vala, caindo nesse abismo? A misericórdia divina nos busca, como buscou a ele a própria Maria de Nazaré. Em um relato bonito, através de Francisco Cândido Xavier, por um amigo espiritual, vai dizer que ela foi até este abismo, por a vala onde ele se jogou. E ele, tocado de remorso, envergonhado: Senhora, por que se apegas tanto a mim dessa forma? Veja o que fiz. E vai relatando os atos. E no final ela diz: meu filho, venho buscar-te, porque o meu filho, Jesus, espera por ti. Erga a cabeça. Vamos recomeçar, pois que a vida é imortal. E ele olha para ela chorando: Senhora, és tu? Sim, sou eu, Maria de Nazaré. A todos os nossos irmãos suicidas, que, da mesma forma que Judas colocam que entrou pela vala, caindo nesse abismo, confiem e busquem, através da prece, o amparo do alto, de forma sincera. Pois aqui em nossa casa, 2 sábados por mês, temos feito isso. 2 equipes de socorro aos suicidas. O que fazemos é bem pouco em torno do que a espiritualidade realiza. Mas o que podemos fazer já é algo substancial. É uma forma de contribuir para trazer esses corações ao processo de dignidade e reparação da própria vida, tendo em vista que a vida é imortal, pois o próprio Judas escutou do verbo do Cristo: vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida física é uma etapa, a realidade é a vida espiritual. Somos espíritos. Combatamos o suicídio. Não permitamos que ideias materialistas sejam conversadas e nós nos permitimos nos envolvermos nelas junto a corações queridos. Digamos em alto e bom som: jamais morreremos,
pois que a vida é imortal, eterna. Que Jesus possa nos abençoar grandemente. E eu gostaria que todos nós fizéssemos como oração final a oração a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, pecadores, hoje e na hora do nosso desencarne, que assim o seja.